Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então passar-vos a estratégia para fazerem o cálculo da distância de um ponto até um determinado plano. Construirei então os dados todos de raiz, vou mesmo inventar as coordenadas de um ponto e inventar a equação geral de um plano e a partir daí fazer então o cálculo da distância do ponto até esse plano. Bem, temos então aqui um ponto A, por exemplo, e eu sei que as coordenadas deste ponto A são exatamente, por exemplo, 1, 2 e 3. E depois temos um plano, por exemplo, o plano estaria, por exemplo, aqui, um plano que eu vou chamar o plano alfa, e o plano alfa tem de equação geral, por exemplo, x menos y mais 2z, e isto igual, por exemplo, a 4. Bem, como inventei mesmo isto, eu corro o risco de o ponto, por um mero acaso, estar contido dentro do plano. Como é que eu posso perceber se o ponto está contido dentro do plano ou não? Basicamente é substituírem as coordenadas do ponto na equação geral, né? E se o ponto pertencer tem que obter uma igualdade, caso o ponto não pertença, não obtém essa igualdade. Então, por exemplo, o x é 1, teriam 1 menos 2 mais 2 vezes 3, que é 6, 6 e 1, 7, menos 2 dá 5. Olha, quase que estava contido no plano, mas não está, porque usamos então a ideia do ponto, substituir as coordenadas do ponto na equação geral do plano e vimos que não obtínhamos uma igualdade, logo o ponto não está contido dentro do plano, não pertence ao plano. Tudo bem. Agora teremos então que determinar a distância deste ponto ao plano. E vocês deverão saber que a distância é sempre o caminho mais curto e o caminho mais curto será então sempre medido na perpendicular. Okay? O caminho mais curto é sempre medido na perpendicular, é a distância mais curta entre dois pontos. Então o que vocês deverão fazer neste tipo de exercícios é escreverem, determinarem em primeiro lugar a equação da reta, né, desta reta aqui. Por exemplo, eu preciso então das coordenadas aqui deste ponto I, né, vou chamar aqui o ponto, será o ponto da interseção desta reta que continha então o ponto A, desta reta contém o ponto A, ela é perpendicular em relação ao plano, né? Depois furava o plano e aparecia aqui em baixo. Esta reta que eu vou chamar, por exemplo, a reta T, ela é perpendicular ao plano e passa, contém ali o ponto A e obviamente contém o ponto da interseção da reta com o plano. Okay? Agora, o que vamos fazer é determinar a equação desta reta T. Okay? E para isso vamos trabalhar aqui um conceito importante, porque para escrevermos a reta T, e neste caso vou usar a equação vetorial, mas depois vou passar para as equações paramétricas, que são a melhor forma de fazerem estas interseções de retas com planos. Mas começa então por escrever a equação vetorial. A equação vetorial, né, é escrita desta forma, x, y, z, exatamente igual. Aqui ficam então as coordenadas de um ponto que pertence à reta, então podemos usar este ponto A, porque o conhecemos. Seria então 1, 2, 3, mais k, e aqui precisamos então do vetor vezes o vetor t, né, que é o vetor diretor, ou um possível vetor diretor da reta. Obviamente que este k poderá então pertencer a R. Bem, agora a questão aqui é como é que vamos determinar o vetor diretor da reta. Então vocês deverão saber também que no plano, né, existe o vetor normal ao plano e o vetor normal ao plano também é perpendicular em relação ao próprio plano. Teremos então aqui o vetor normal. E o vetor da reta, que tem a direção da reta, e se tem a direção da reta e a reta é perpendicular ao plano, então o vetor t, né, também seria perpendicular em relação ao plano. Logo aqui podemos dizer então que o vetor t e o vetor n, que será o vetor normal ao plano, eles são colineares, okay? Porque têm a mesma direção. Então, para determinarmos este vetor t, podemos dizer que o vetor t será igual a um k vezes o vetor n. Obviamente que este k terá então que pertencer também a R. Sendo assim, aqui é mesmo atribuírem um valor a k. Né? Por exemplo, vamos supor então que o k, se o k for igual a 1, nós temos que o vetor t
o vetor t será então igual a 1 vezes o vetor normal. E nós agora também precisamos das coordenadas do vetor normal. E estas coordenadas do vetor normal tiram-se através da equação geral do plano, cujas coordenadas são exatamente os coeficientes aqui do x, do y e do z. Sendo assim, então as coordenadas deste vetor normal, a primeira coordenada será o coeficiente que está com o x, e teremos então 1. Depois a segunda coordenada é o coeficiente que está aqui com um y, que será então menos 1. E depois a terceira coordenada é o coeficiente do z, que será então 2. Então temos aqui o vetor normal ao plano. Sendo assim, o meu vetor t será então igual a 1 vezes exatamente esse vetor normal, 1, menos 1 e 2. Temos então com isto que o vetor diretor da reta, ou um possível vetor diretor da reta, melhor dizendo, poderá então ter as coordenadas 1, menos 1 e 2, visto que o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano são colineares. Sendo assim, posso então escrever a equação da reta t, que será exatamente escrita na sua forma vetorial, igual a 1, 2, 3, que são as coordenadas de um ponto que pertence à reta, mais k vezes o vetor diretor da reta, um possível vetor diretor da reta, 1, menos 1 e 2. Obviamente que k pertence então a R. Agora, depois de obterem a expressão que define então a reta, neste caso a equação vetorial, passam então da equação vetorial para as equações paramétricas, ok? Que são as melhores equações para vocês fazerem interseções de retas com planos. Equações paramétricas, se não recordados, isto escreve-se exatamente desta forma. Este x será igual a este 1 mais k vezes a primeira coordenada do vetor, teriam 1 então mais k. Depois o y será igual a 2 mais k vezes a segunda coordenada do vetor diretor, então teremos menos k. E z será então igual a 3 mais k vezes a terceira coordenada do vetor, então mais 2k. E tem as equações paramétricas da reta. Agora, este ponto I, visto que pertence a esta reta, então eu posso dizer que este ponto I, que vem aqui, terá exatamente estas coordenadas. Né? Se pertence à reta, a ter esta coordenada x, 1 mais k, a ter a coordenada y, que será 2 menos k, e a ter então a coordenada z, que será 3 mais 2k. Okay? Agora, o que nós temos que perceber é exatamente qual é o valor de k, né? Onde a reta pertence, onde aquele ponto também pertence aqui ao plano alfa. Né? Reparem que este ponto de interseção I, este ponto pertence à reta e pertence ao plano alfa em simultâneo, porque é a interseção da reta com o plano. Sendo assim, vocês aqui o que deverão fazer será intersetar a reta com a equação geral do plano, com o plano alfa. Intersetam então a reta com o plano alfa, que tem de equação x menos y mais 2z exatamente igual a 4. E o que farão aqui, se este ponto I é comum aos dois, então eu posso substituir este x. Posso substituir então este x aqui na equação geral do plano, vou substituir este y na equação geral do plano e vou substituir o z na equação geral do plano. Isto porque o ponto que eu procuro pertence tanto à reta como ao plano. Fazendo a substituição, que é bastante fácil de fazer, x será então, temos então 1 mais k, depois menos y, trocamos aqui as coordenadas, ou melhor, os termos da expressão passarão para os valores simétricos. Se é menos y e se y é igual a 2 menos k, teremos então menos 2 mais k. E depois teremos duas vezes o z, e vamos então substituir o z pela sua expressão. Teremos então duas vezes o z, ou seja, aplicando a distributiva, teremos 2 vezes 3, que dá 6. E teremos 2 vezes 2k, que serão então 4k, isto igual a 4. Agora resolvem esta equação em ordem a k. Tem aqui um k, 2 e 4, 6. Tem então 6k, exatamente igual a 4 fica do outro lado. Aqui tenho 1 menos 2, que é menos 1, mais 6, que é 5. Ao passar para o outro lado, ficará então menos 5. Isto é equivalente, então, eu vou dizer que k será igual a 4 menos 5 é menos 1.
e então k é igual a menos 1 sexto. Determinaram então o k tal que faz com que este ponto I pertença também ao plano. Exatamente ali o meu ponto de interseção. Agora é só substituírem aqui o k nas coordenadas e tem o ponto de interseção. É tão simples como isto. Então as coordenadas do ponto I, teremos então 1 mais k, teremos aqui 1 menos 1 sexto. Terão exatamente aqui 1 menos 1 sexto, e está exatamente reduzindo ao mesmo denominador para fazerem as operações 5 sextos, terão então aqui 5 sextos. Depois na segunda coordenada 2 menos k, terão 2 menos 1 sexto, e isto dá exatamente 11 sextos. E depois aqui na terceira coordenada do ponto terão 3 mais 2k, atenção aqui que eu tenho um erro. Exato. Se é 2 menos k, então eu terei 2 menos 1 sexto, o que fica aqui mais. Ok, cuidado. Então em vez de 11 serão 13. Terei então aqui não 11, mas sim 13 sextos. 13 sextos, ok? E agora 3 mais 2k, então terei 3 mais 2 vezes menos 1 sexto, que será então 3 menos 2 sextos, o que daria então 18 menos 2, o que dá 16 sextos, o que podemos dizer que são 8 terços. Eu penso que não me enganei nas contas, 6 vezes 3, 18, menos 2, 16 sextos. Reduzindo, está certo. Ok, terem aqui então 8 terços. E obtiveram exatamente as coordenadas do ponto I. Agora, para finalizar, só temos que obter a distância, que vai desde A, né? Que metemos aqui as coordenadas do ponto A. Tendo as coordenadas do ponto A, agora vamos pedir, e tendo as coordenadas também do ponto I, o que vamos pedir é a distância entre dois pontos. Aqui poderiam fazer isto de duas formas distintas. Poderiam terminar o vetor AI e pedir a norma, ou então aplicar a forma da distância. Neste caso até me apetece aplicar aqui a forma da distância. Então vou fazer isso aqui neste próximo slide. Tem então as coordenadas do A, que é 1, 2, 3, e tem as coordenadas do ponto I, que são 5 sextos, 5 sextos, 13 sextos e 8 terços. 8 terços. Agora o que eu vou aplicar aqui é a distância entre dois pontos. A forma da distância, e a distância de A até I é exatamente igual à forma da distância, se vocês estão recordados disto, é a raiz quadrada, por exemplo, do x do I menos o x do A. Então o x do I é 5 sextos, menos 1 ao quadrado, mais a diferença entre os dois y, então teriam aqui 13 sextos, menos 2 ao quadrado, mais a diferença entre as cotas, que seriam 8 terços, menos 3 ao quadrado. E agora aqui é mesmo fazer os cálculos, nada mais. A distância da até I será exatamente igual à raiz. 5 sextos menos 1 teriam que reduzir ao mesmo denominador e dava menos 1 sexto. Isto ao quadrado. Mais aqui voltavam a reduzir ao mesmo denominador e dava 6 vezes 2, 12, 13 menos 12 e dava 1 sexto ao quadrado. E aqui reduziam ao mesmo denominador e ficariam então com mais 3 vezes 3, 9, menos 1 sexto. Menos 1 sexto ao quadrado. Tudo bem. Acho que as contas estão bem feitas. Exato. Ok, 6 vezes 3 vezes 3, 9, menos 1, está certo. Agora é mesmo fazer aqui os cálculos. A distância da até I será então a raiz quadrada. O quadrado de 1 sexto é exatamente 1 36 avos, mais aqui a mesma história, 1 36 avos, mais 1 sexto ao quadrado também teriam 1 36 avos. Calhou de acontecer isto, nem sempre acontece. Okay? Sendo assim, então a distância da até I será igual à raiz de 3 36 avos, e apelando então à propriedade das raízes que me diz
que a raiz de um quociente é o quociente das raízes, ou seja, se eu tiver a raiz de A sobre B, isto é exatamente igual à raiz de A sobre a raiz de B, então podemos dizer que a distância da A até I seria então exatamente igual à raiz de 3 a dividir pela raiz de 6, que são a raiz de 36, peço desculpa, que são exatamente 6. Raiz quadrada de 36 é 6. E tem então a distância entre o ponto A e o ponto I, e então com isto descobriram a distância do ponto até ao plano. Okay? A estratégia é mesmo esta. Fazem passar uma reta perpendicular ao plano que passa no ponto A. Essa reta perpendicular terá a mesma direção do vetor normal ao plano, também é perpendicular. Logo, os dois vetores serão colineares. Se escreverem como k é igual a 1, podem usar o mesmo vetor. Depois, escrevem a equação vetorial da reta t, mas tendo em conta que depois o que interessa é passarem para as paramétricas, porque as paramétricas são as melhores para fazerem estas interseções. Okay? Depois de terem então as coordenadas do ponto I, é mesmo finalizar o exercício, calculando então a distância de AI, e o exercício está praticamente resolvido. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.